Olá, paz do Senhor para todos. Que Jesus Cristo continue nos abençoando, nos protegendo, nos dando forças para passar por esses dias difíceis. Vocês lembram do projeto Cidadania, que foi vinculado em várias redes sociais, que houve aqueles escândalos? Será que ele voltou? Será que acabou? É o que nós vamos falar um pouco disso. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Em 2010, o pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, hoje conhecida como IEADPE. Esse projeto foi ele quem fez para poder eleger alguns candidatos. E como ele bem disse na justiça, que ele tem 1,5 milhão de membros, então acredito que com isso ele fez esse projeto, já sabendo que um pedido dele é uma ordem e que ele ia eleger políticos, segundo ele, para proteger a igreja, mas que eu saiba, quem protege a igreja é Jesus. Bem, em 2010 foi a primeira eleição e alguns políticos se elegeram aqui desse ministério, porque um pedido do pastor é uma ordem. E muitos votaram, pois eles foram enganados, pois o nosso pastor, ele sempre disse que era para proteger a igreja de possíveis fatos futuros. Mas o que sabemos é que a corrupção dentro da igreja, se já havia, aumentou, pois foram eleitos alguns políticos, os quais se corromperam e também praticaram rachadinha junto com o nosso pastor Ailton José Alves. Não sou eu quem afirmo isso, mas sim as investigações à justiça. Na época, que não faz tanto tempo assim, foi vinculado nas mídias, nas redes sociais, em todos os meios de comunicação, que o pastor, com esse projeto, ele conseguiu eleger deputados, vereadores, e em especial o deputado que foi eleito, Adalto Santos. Ele hoje é evangelista, mas que em 2010 até hoje ele vem se reelegendo e, pelo que eu saiba, ele já é candidato à reeleição. Esse mesmo candidato à reeleição, que eu peço aos irmãos que abram bem os olhos e não votem em ninguém da IEADPE, esse mesmo candidato, Adalto Santos, ele praticou rachadinhas com o nosso pastor. Então é que o pastor hoje ele é investigado, como vocês estão vendo aqui na tela, pela DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Misericórdia, pela Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Eleitoral. Sim, é isso que vocês ouviram. O meu pastor está sendo investigado por todos esses órgãos, principalmente a DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, pois, segundo as denúncias, ele praticou com a irmã Aimee, que era vereadora, não se reelegeu na última eleição e acredito que mais não que ela vai se eleger, de tantos escândalos que apareceram através dela. E o Adalto Santos, esses dois envolvidos nesses escândalos todo, junto com o nome do pastor Ailton José Alves, fez com que esse ministério centenário caísse em descrédito diante da sociedade, pois hoje é uma vergonha essa administração. Mas como esse vídeo de hoje é direcionado ao deputado estadual e o pastor Eurico, é o que vamos falar um pouco agora. Como sabemos, a justiça eleitoral, ela não permite que se faça candidatura
que se faça politicagem, política dentro das igrejas. E nem tampouco enquanto não for liberado. Mas o deputado Adalto Santos, ele não respeita nem as leis daqui da terra. Você acha que ele vai respeitar a Deus? Em um caso semelhante ao que eu vou falar agora, daqui a uns minutos, eu vou primeiro aqui ler que já houve julgamento sobre um caso assim, como eu vou falar em seguida. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mantém multa a pastores e candidata por propaganda eleitoral durante o culto religioso. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu nesta quinta-feira, dia 24, multar Rebeca Lucena Santos, suplente de deputada estadual de Pernambuco, e os pastores Roberto José dos Santos, Euquias Lopes dos Santos e Josué Moraes Bucão, no valor de R$ 5.000 cada, por fazerem propaganda eleitoral antecipada da candidatura de Rebeca nas eleições de 2018. Propaganda irregular. A propaganda irregular ocorreu em um templo da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, na cidade de Abreu e Lima, no qual atua os 3 pastores, entre eles o pai, então, da candidata Rebeca. E só para os irmãos lembrar, esse Josué Bucão, ele é o maqueteiro da filha do pastor Roberto, a Rebeca. Ele fazia política. No caso aqui, ele também foi multado. Esse é o esposo da nossa irmã Eliane Oliveira. Como vemos aqui que é proibido, então é que eles foram multados em R$ 5.000 cada. Vamos ver aqui. É proibido propaganda dentro da igreja. E sabe qual é a lei? Eles sabem qual é a lei. A lei 9.504, do dia 30 de setembro de 1997. E o artigo é o 37. Vamos lá. A propaganda eleitoral no interior das igrejas é expressamente proibida a qualquer tempo. Ou seja, tempo de política ou não. Apenas não pode fazer. Simples assim. A lei diz que não pode. Mas esses candidatos que não respeitam aquele lugar sagrado, eles fazem. Pois eles estão ali somente para arrumar votos. Ou vocês acham que eles estão ali para adorar a Deus? Se a própria lei diz que não pode, mas eles respeitam as leis da terra e do céu. E daí? Simples assim. E vocês ainda continuam votando num povo desse? Vou ler de novo. É proibido propaganda dentro da igreja. Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. A propaganda eleitoral no interior das igrejas é expressamente proibida a qualquer tempo, pois os templos constituem bens de uso comum, ou seja, para todo mundo. Sendo neles vedada a vinculação de propaganda de qualquer natureza. E ainda cita aqui o artigo da lei 9.504. É o artigo 37. Evangelista Adalto Santos, o senhor fez propaganda há poucos dias atrás na cidade
de Timbaúba. Estamos sabendo, pois recebemos uma denúncia que foi feita há poucos dias atrás. Já se encontra uma denúncia sobre esta pessoa, o candidato ao deputado estadual, que ele já é candidato, para se reeleger de novo, desde 2010, que o povo vem votando nele, mas eu acredito que agora os irmãos não vão votar, pois ele é um corrupto. E por causa do Senhor, a Assembleia de Deus está em descrédito. O Senhor tem parte nisso. Foi feita uma denúncia no TSE de Pernambuco, que o evangelista Adalto Santos, na cidade de Timbaúba, ele fez fora do tempo, e nem dentro de tempo ele pode fazer, campanhas eleitorais nos púlpitos da igreja. Irmãos, se ele não obedece nem às leis, você acha que ele vai obedecer quem aqui na terra? A lei diz que ele não pode e ele faz. Tem denúncia dele. Agora, faz menos de 8 dias essa denúncia. Ele vai responder por mais isso. Mas o pior vem agora. Esse deputado Adalto Santos, que ele ainda é deputado, ele praticou rachadinha junto com o pastor Ailton, a irmã Aimee. Esse assunto foi muito já debatido. Aí o que foi que ele fez? Uma persecução penal. Ele fez um acordo. E nesse acordo de persecução penal, ele simplesmente assumiu tudo. Ou seja, limpou a barra, não sei se da irmã Aimee, mas que do pastor Ailton sim. Como ele é parlamentar, existe esse recurso que ele faz lá um acordo, paga uma multa e está livre. Mas não é bem assim. Está livre. Tem todo um acordo que será julgado. No caso, ele fez um acordo de persecução penal e ele pagou essa multa, mas ele não pode fazer tais coisas. E esse acordo que ele fez, que ele descumpriu, o Senhor descumpriu um acordo. E agora, evangelista Adalto Santos, o que é que o senhor agora vai fazer? O senhor vai contratar mais advogados para lhe defender de outros possíveis crimes que aparecerão com essas suas atitudes de fazer campanha dentro da igreja, que é proibido? Pois é proibido, mas o senhor faz. O senhor respeita quem? O senhor é uma vergonha, deputado. Eu sou seu irmão. Eu nunca votei no senhor e nem vou votar. E sempre vou falar para quem estiver querendo votar no senhor que não vote. Porque o senhor é um mal dentro da igreja. Por causa do senhor metido com rachadinho, o pastor, é que o ministério está desse jeito. Isso é uma das causas. Junto com a irmã Aimee, que ela fez muito mal às pessoas, tem toda uma investigação aí. E o Senhor agora faz este ato de desobedecer à justiça. O Senhor não é imune. Todo cidadão, ele precisa respeitar a justiça, mas o Senhor não respeita. Então, irmão, se esse cidadão, Adalto Santos, que é nosso irmão, se ele não é capaz de respeitar um acordo que ele mesmo fez na justiça,
para limpar a barra do pastor dele. Vocês têm nesse cidadão para votar nele de novo? Vote não. Não merece. Ele não merece o seu voto. Não vote em ninguém da IEADPE. Pastor Eurico, agora é com o senhor. Eu fiz uma pesquisa e não encontrei nenhum projeto seu que dissesse assim: ó, esse projeto é bom. Valeu a pena eu ter votado no senhor. Alguém pode dizer. Eu não encontrei nenhum projeto seu. Encontrei aqueles que o senhor faz parte, lá em Brasília, que o senhor votou. Mas projeto seu, se o senhor tiver, me mande. Que é para me analisar e fazer um vídeo para o senhor publicar. Eu sou seu irmão, porque o senhor me envergonhou. O senhor foi para a Debrais e eu fiquei muito feliz em ver o senhor lá, na Santa Ceia. O senhor lembra que o senhor foi para lá? Todo mundo lhe abraçou. O senhor foi, fez a Santa Ceia, meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas quando o senhor saiu de lá, o senhor já estava proibido pelo nosso pastor, o presidente Ailton José Alves, até de subir no púlpito para fazer uma oração. E o senhor ainda continua apoiando esse cidadão. Estou me referindo ao meu pastor Ailton. O senhor ainda continua sendo a secla dele. Sendo capacho mesmo. Um português capacho do pastor Ailton. É lamentável, meu irmão Eurico, pastor da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, é uma vergonha. O senhor apoiando todos esses desmandos do nosso pastor. Por isso que eu digo que o senhor é uma vergonha. Porque o senhor apoia todas essas coisas que ele anda fazendo. O senhor não faz nada, o senhor... Mas capacho, sim. O senhor é uma vergonha aqui para Pernambuco. Meus irmãos, pensem 1 milhão de vezes antes de votar no pastor Eurico. Porque ele, por causa dele, a nossa igreja está do jeito que está. Com o nome vinculado no Brasil todo e no mundo, como um ministério que era de credibilidade, mas hoje não é mais. Por causa de pessoas como o senhor, pastor Eurico, que não obedece a Deus. Porque se o senhor obedecesse a Deus, o senhor já tinha feito alguma coisa por esse ministério. Meus irmãos, o motivo do vídeo de hoje foi sobre Adalto Santos, que ele é candidato, já está fazendo propaganda, campanha eleitoral dentro das igrejas, que é proibido, mostra que ele não merece seu voto. Então, não vote não. Vocês viram aqui subindo aí, que ele não pode fazer. E ele desobedece. Será que ele vai fazer alguma coisa com você? Não vai. Fique todo na santa paz do nosso Senhor. Pastor Eurico vai nos trazer uma palavra.